Alô, amigos, boa noite. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto. E eu estou aqui sentado nesta cadeira de tecido, com as minhas pernas cruzadas, mas com a minha cabeça pulsante, pensando em uma coisa, no suspeito. Eu estou aqui com o suspeito na mão, sendo suspeito para falar, porque estou com este vinho maravilhoso, abrindo este momento que tem nome, voz e vez. Confraria do Bom. Isso? Lindo, Dudu. Estou correto? Está corretíssimo. Oh, maravilha. Mais corretíssimo ainda se a gente degustar esse vinho agora. Vamos fazer aquele brinde? Vamos. Aí, ó. Saúde. Saúde. Como diria, saúde, Campari. Tu falou que tu não ia beber hoje, mas Ah, eu ia. suspeito é Aí irresistível, o passado me puxou para eu beber no presente. Dudu, Espetacular. seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer pra gente ter uma celebridade da nossa cidade de Novo Hamburgo aqui conosco hoje. Me honra muito estar aqui e aguentem a paciência, né, para aguentar esse cidadão que está aqui sentado. É uma alegria estar aqui com vocês. Me honra muito o convite e poder estar aqui nessa noite falando de vida, história e tantos causos que a gente tem para contar. Isso aí, que a gente já falou até um pouquinho antes de começar a gravar, né? É verdade. Temos bastante história aí já compartilhada. Muita. Mas assim, eu tenho curiosidade em saber como que o Dudu virou news. Como o Dudu virou news. Quando o Dudu virou news? Eu sei que tem uma história de longa data. Muita. Ouvi dizer que tu estás comemorando 10 anos de história nessa jornada este ano. Então conta pra gente um pouquinho de como tudo começou. Pois é, isso é uma parte engraçada e ao mesmo tempo que é engraçada, ela faz parte de uma grande construção e de um grande aprendizado. Eu tinha 10 anos de idade, né, quando ocorreu uma virada de chave na minha vida, né, quando um novo capítulo da minha história, do meu livro, começa a ser construído e escrito ao mesmo tempo. Porque para escrever nós precisamos construir uma história. E este capítulo, ele acontece, essa virada de chave acontece no momento em que a minha professora de língua portuguesa, a querida Edilane, lá do Santa Catarina, diz assim: Dudu, tu vai ter que transformar o teu trabalho de livro em um jornal. E eu, bom, vamos ver o que acontece. Não é uma má ideia. É uma excelente ideia, muito pelo contrário, é uma excelente ideia. E eu, então, numa tarde de inverno, que a gente estudava à tarde, no 5º ano, apresentei um jornal. Um telejornal? Era telejornal. Gravado assim? Não era gravado, ele era pra turma. Pensa numa sala de aula, aí tem aqueles projetores, tinha aqueles telões de projetor de escola, aqueles telões de projetores, projetor refletindo pra tela. E eu fiz daquele telão um telão de TV, usei de uma escrivaninha para uma bancada de jornal. Nossa, me lembro disso, passa um filme na cabeça. E a minha turma, na minha frente, escutando o primeiro jornal do News. Então, a partir daquele momento, daquele dia e daquele, sei lá como é que eu posso chamar isso, acho que não tem dúvida que é o primeiro dia deste capítulo. A partir daquele primeiro dia que essa história começa a ser construída. Depois tu te encontrou nesse lugar de comunicador. Me encontrei. Nossa, eu já fazia algumas atuações entre colegas, entre amigos, brincando. Eu imitava o Notícia na Hora Certa da Rádio Gaúcha, botava a trilha, escrevia tudo num papelzinho. Uma pena que eu não guardei esse papelzinho. Seria um quadraria hoje. E depois daquele dia, depois de uma pequena construção que me levou àquele telejornal na sala de aula, essa paixão, ela virou igual o Inter na minha vida, eu acho. Acho que tem duas paixões que eu nunca vou abandonar. A comunicação e o internacional. São duas coisas que não têm prazo de validade ou que não terão prazo de validade, porque são duas paixões que fazem parte da minha história. Então, eternas. Foi em julho de 2015 que essa chave virou. E tem uma coisa interessante, que eu nunca contei em podcast. Eu contei só em palestra, em podcast eu não contei. Vou abrir isso pra ti. Antes de querer ser jornalista, eu já tinha duas atribuições profissionais que eu almejava ter, que eram muito interessantes. A primeira, eu queria ser maestro.
o meu avô, o querido Miguel Schmitz, foi um cara, continua sendo um cara, tem 91 anos, é uma pessoa maravilhosa, e meu avô, ele tem alguns dotes, assim, para algumas coisas que só ele tem. Meu avô é apaixonado por música clássica. E na casa do meu avô, no carro do meu avô, nas casas de praia, serra, sei lá, sempre tinha música clássica, um som com música clássica. Então eu aprendi a escutar Frank Sinatra, Três Tenores, Tony Bennett, todos os grandes cantores que a música clássica teve com ele, e eu queria ser maestro. Então eu botava um terno que meu pai tinha, o sapato ficava desse tamanho no meu pé, o terno parecia, cabiam 5 de mim naquele terno. Fantasiava de Frank Sinatra. E eu ganhei uma baqueta do meu avô e eu regi na frente da TV. Tinha um DVD espetacular de uma chinesa, que eu não lembro o nome agora, eu tenho ele até hoje em casa, do Michael Bolton, que é um cara que eu admiro demais, grandioso cantor, e do querido Plácido Domingos. E eu adoro aquele DVD. E era um DVD de Natal e eu ficava na frente da TV, regendo o DVD. Regindo com uns 3, 4, 5 anos de idade. Depois, eu queria ser cirurgião plástico. Ele pelo de 2012. Então eu botei no meu Facebook cirurgião plástico formado pela Fevale. A Fevale nem curso de medicina tinha. Ah, é? Atuando na Unimed de Vale do Sino. Tu te autodenominava eu me autodenominei cirurgião plástico. Então assim, olha, a minha vida sempre foi muito regada, não regrada, ela é regrada, mas ela é regada com a água da vida. Eu sou muito energia e sempre fui muito energia. Muita paixão. Muita paixão. Sou apaixonado por viver. Meus amigos, minha família, eles dizem assim, cara, como é que tu tem tanta energia? Como é que tu tem tanta energia? Eu sempre quero ficar um pouco mais na casa dos amigos, eu sempre quero fazer 2 festas num dia, eu sempre quero ficar mais trabalhando. Falando em festa, tu é meu vizinho, sabe? Sou teu vizinho. Tu é meu vizinho. A gente não precisa falar aqui onde a gente mora, tá, mas né? É difícil, não é de edifício, mas o teu edifício é perto do meu. É perto do teu. E tu andou comemorando teu aniversário esses tempos, né? E fazendo bastante barulho, não fez? Não, na verdade, esse ano eu comemorei meu aniversário na praia. Não, foi ano passado, eu acho. Ano passado, eu posso ter feito alguma agenda Eu no prédio. ouvi, assim, ó, tinha uma zoeira absurda, uma barulheira que nunca no meu As prédio eu minhas escuto festas barulho. são sempre E aí assim. alguém me falou... Relaxa, é o Dudu News. Não adianta nem reclamar que assim, Comemorando. Ele é queridão. Na praia. Todo mundo gosta dele. Não reclama que a festa é do Dudu News. Vou antecipar uma coisa pra ti. Para os meus amigos e pra minha família, vocês vão ser convidados também. É o segundo ano que eu vou fazer festa na beira da praia. Né? Eu passo a ter casa num condomínio na praia esse ano. E esse condomínio é na beira da praia. E eu então estou, nesse ano, planejando ainda, alugar todos os ombrelones que tem no nosso querido bar na beira da praia para fazer a festa. Ano passado eu aluguei uns 10, esse ano eu quero alugar uns 30. E eu quero trazer o Serginho Moraes para a festa. E se tu precisar de uma agência para fazer a comunicação, então, nós vamos ter que estamos fechados. Não, mas vai ser para fazer a comunicação uma privada, porque se abrir o público, vai vir Novo Hamburgo inteira. Então vai ter que ser fechada, mas nem dizer a data do negócio. Mas eu quero fazer essa festa na praia porque eu gosto muito de festejar. Eu sou o primeiro a chegar na festa e o último a sair. Aí o pessoal, mas tu não é louco, vai brigar na festa, não importa, eu vou ficar. E se brigar, eu dou meus pulos. Eu saio de algum jeito. Dudu, e tu já tinha essa voz de radialista lá nessa vindo. apresentação dos 10 anos? Ah, minha voz é meio aguda, né? O pessoal brinca que eu tenho uma vozinha um pouco aguda, né? Mas não tinha essa voz assim, era bem mais aguda, assim, essa era entonação, mais criancinha. Assim, é uma entonação de radialista, de comunicador mesmo, o comunicador ele tem um dote engraçado, porque a voz dele é o maior patrimônio que ele pode ter. E nós criamos dotes para utilizar a nossa voz, né? E a nossa voz nos possibilita criar esses dotes. Um dos dotes que a gente criou, ou recriou, porque ele já era popular, mas ele ficou um pouco natimorto, e por uma suposição minha ele voltou, foi o Alô Amigos. Né? O povo adora o Alô Amigos, eu passo na rua, todo mundo fala Alô Amigos. Hoje. É a minha assinatura, Alô Amigos. E o Alô Amigos ficou, né? O Alô Amigos ficou e ele tem uma entonação própria, né? O final dele é uma característica minha, não é uma coisa que eu criei. Eu falo não sei porquê, com um chiado depois de falar. E o pessoal adora o Alô Amigos com os chiadinhos. Né? Então, assim, a minha voz me proporcionou muitas coisas legais, assim.
Eu sou um cara muito criativo, né? Eu tenho uma mente assim muito criativa para comunicação, para comunicar o que a gente faz. E essa minha voz me ajudou muito nisso. Essa Com criatividade me ajudou muito. Eu acho que ela é parte da tua essência, né? Da tua essência. E hoje, como comunicador, tu representa Dudu News é uma marca de comunicação na cidade. Né? E esse jeito de falar, essa voz, esse carisma que tu tens, essa simpatia, tudo isso é parte dessa marca. E hoje, coisa linda. Dudu News é praticamente uma celebridade, não é? Olha, o que eu vou dizer, né? Eu acho que não tem dúvidas que eu sou uma pessoa muito popular, não tenho dúvida disso, isso é demonstrado pelo carinho. Eu sou um cara que não gosto muito de assumir, assim, essas coisas, porque posso parecer um pouco arrogante, posso parecer um pouco querendo me engrandecer, gosto muito de ser, assim, simples, né, nesse sentido. Mas sim, Mas isso na simplicidade, né, Dudu? Exatamente. A palavra celebridade, eu sei que é uma palavra bonita, né? Mas eu gosto de celebridade no sentido assim, ó. As pessoas querem tirar foto contigo. As pessoas querem te cumprimentar. Eu te vejo, vira e mexe, às vezes no Bourbon, entra Dudu no supermercado, o supermercado para. Não tem como. É uma coisa maluca. Todo mundo quer conversar, todo mundo quer se aproximar. É maluco. Tu dá essa atenção. É maluco. Isso que é legal, eu né? gosto. Claro, não é sempre que eu faço isso. Porque se eu fizesse todo dia, eu vou ficar muito cansado. E outra, em muitos momentos tu tá trabalhando, né? Tu né? tá numa localização, mas tá trabalhando. Então, eu vou muito pouco ao mercado. Eu vou uma vez por mês ao mercado. Justamente porque eu entendo que a gente vai ser muito abordado. E não é por mal que eu vou uma vez por mês, é porque eu também estou atrapalhando talvez a rotina de outra pessoa. A pessoa também está atrasada e aquela coisa, vou conversar, ela não se dá conta, eu também não me dou conta. Ninguém se dá conta. E todo mundo tem suas agendas, né? E às vezes eu tenho 1 hora para ir no mercado e essas 1 hora transformam em 5 horas. Aí não dá, então tem que ter o controle, mas isso não quer dizer que eu não gosto. Eu amo esse contato popular. Eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo. Eu faço questão disso, porque eu penso assim, essa pessoa ela tira um tempo da vida dela para, seja falar comigo pessoalmente, seja me ver todos os dias, seja ver a nossa empresa, o nosso jornal todos os dias. De alguma forma. Prestígio. Por que eu não vou prestigiar essa pessoa? Não tem como, não tem opção. E aí quando eu me dedico a prestigiar essas pessoas, a prestigiar o nosso público, não tem quem me impeça. Não tem a pessoa que nós estamos atrasados, não tem como não ter esse prestígio. Tem vezes que eu explico, olha, eu preciso ir com muita calma, educação e respeito, mas eu normalmente sou um descumpridor de agendas assim, nesses horários, nesses momentos. A gente sabe. Pelo horário que tu chegou aqui, eu cheguei 1 hora atrasado. Dá pra ver que é uma evidência verdadeira. Mas o quanto de carisma tu tem, tá inclusive refletido aqui na nossa plateia, né? Porque a plateia tá muito legal. O pessoal fez questão. Patroa, bota uma câmera na plateia pra nós mostrar ele. Bota uma câmera lá. O pessoal fez questão de estar aqui hoje. Não, tá todo mundo aqui. Desse momento. Esse time aí maravilhoso, né? Time querido, animado, feliz. E tu conheceu esse time lá no Gramado Summit, lá no GS. Falando de inovação, falando de futuro. E voltando um pouquinho no tema de inovação, talvez uma das coisas que te posicionou como um comunicador diferenciado aqui na cidade foi o fato de tu ter sido um dos primeiros a apostar no digital como esse local de conexão mais rápida, mais autêntica, mais transparente com a tua audiência. Quando começou esse movimento no digital, especificamente? No digital, nós começamos um movimento de jornalismo diário, de comunicação diária, constância com as pessoas, recorrência, em 2020, no Facebook. Né? E isso é uma coisa engraçada. O Facebook, nós começamos grandes no Facebook. Nós não éramos nada no Instagram. Quando nós começamos no Instagram, nós tínhamos papo de 10 mil seguidores, papo aí de 16, 17 mil contas mensais alcançadas. Né? E eu sempre fui um cara muito zeloso com o Facebook. Nossa, eu era zeloso assim com tudo. Eu sempre fui muito metodista, então eu tinha horários que eu criei na minha suposição de que eram horários corretos para publicar alguma coisa. Eu era um criador de teorias, assim, né? Ainda sou criador de teorias e muitas delas são corretas porque eu gosto muito de estudar e analisar caso a caso. Sempre fui muito chato para entender as necessidades e a solução delas. E aí chegou um momento que eu nunca pensei
que isso iria acontecer, mas eu acho que faz parte de uma vida que é feita de fases, né? Eu acho que a vida é feita de fases. Que eu disse pro nosso editor-chefe, que é o Matheus Beck, nós vamos fechar o Facebook. Não tem mais por que ter Facebook. Mas daí ele disse, Dudu, como é que nós vamos fechar o Facebook se ele ainda tem uma presença tão grande de pessoas? Porque se tornou muito complexo, as plataformas são muito diferentes, mesmo unidas, eram muitos problemas técnicos que aconteciam, então não tinha outra solução a não ser fechar o Facebook. Ele me disse, Dudu, nós atingimos 1 milhão de pessoas por mês no Facebook. 8 milhões de visualizações mensais. Só que o nosso Instagram hoje ele nos entrega o resultado de 6 milhões de pessoas por mês, mais 60 milhões de visualizações. Então não tinha como fechar o Facebook. Mencionando que tudo começou no Facebook. Com um blog, onde era só eu, que publicava notícias do dia de Novo Hamburgo e do Vale dos Sinos em alguns momentos. Aí depois nós transferimos isso para o Instagram e aí virou a grande rede de notícias e de comunicação que é hoje, né? O grupo que nós temos hoje de produtos circulando por todo o digital. Mas começou com um blog no Facebook, que era a minha conta pessoal, que virou a conta profissional e que se mantém aí. Até hoje. Até hoje. Com muito sucesso, né? Obrigada. Muito êxito, realmente. E esse estilo teu de comunicação, quem tá de fora, e a gente também é comunicadora aqui na Du, né? A gente trabalha com isso. E tem 2 pontos que eu acho que são bem sensíveis. Um é como tu interpreta aquela notícia, ou aquele fato, ou aquela demanda de comunicação, porque existe sempre uma carga, né, pessoal de alguma forma, ou se a empresa tem alguma diretriz, existe uma carga opinativa ou de viés, né, nessa interpretação. A gente que trabalha com isso também passa pelo mesmo desafio. E existe a questão da agilidade, que hoje a gente está vivendo um mundo cada vez mais acelerado, onde a velocidade de resposta ela se torna um fator também decisivo, né, no sucesso da comunicação. Então eu queria entender como o Dudu hoje interpreta, né? Porque não é só o Dudu, já é uma equipe, já são muitas pessoas, e jornalistas e repórteres. Então, como tu consegue permear esses teus valores dentro dessa interpretação do que está sendo comunicado, e qual a estratégia de vocês para ser muito velozes? Porque eu acho que essa velocidade é um dos grandes diferenciais, né? Ninguém quer esperar a matéria passar por 3 chefes de redação e ser revisada por não sei quantos revisores, e o jornal ser impresso para ser entregue na tua casa no outro dia de manhã, que choveu e o jornal tá molhado, quando tu vai ler, despedaçou o papel. Esse tempo das coisas, ele tá um pouco acelerado. Não que eu ache isso bom, mas é uma característica do nosso mundo atual, digital. E eu queria entender como tu trata desses temas no teu negócio. Tu percebes que o que era luxo no passado virou rotina no dia de hoje. E o que era rotina no passado virou luxo no dia de hoje. O que eu quero dizer com isso? Tu ter um celular no passado, vamos lá passar para 2009. Eu lembro em 2009 quando meu avô ganhou da minha avó de Dia dos Pais um iPhone 3, preto. Aquilo era um item assim, era um bem que parecia uma Ferrari. Independente do valor financeiro de cada um, aquilo era uma coisa rara, tu ter um telefone. E aí eu me lembro daquela apresentação do Steve Jobs, onde ele tira no telão dizendo, você já pensou ter um aparelho que manda mensagem, que tira foto, que entra na internet, que olha o YouTube? A apresentação do iPhone é a primeira, né? Primeira apresentação do iPhone 2, o iPhone 1 ou 2, eu não lembro qual é que foi exatamente o primeiro. E aquilo era um luxo. Em 2009, tu ter uma assinatura de jornal impresso era rotina. Tu acordava de manhã, tinha umas pessoas que optavam por ler o NH, tinha outras pessoas que optavam por ler o NH 0 hora, tinha outras pessoas ainda que aí sim optavam por ler o NH 0 hora, Correio do Povo. Aí tinha gente que pedia Folha de São Paulo, do Estadão, Globo. Diário Gaúcho. Diário Gaúcho, que era mais popular. Então assim, isso era rotina. Hoje virou luxo. Hoje tu ter uma assinatura de jornal virou sinônimo de, pô, o cara tem tempo para ler jornal. E tu ter um telefone para saber o que está acontecendo na tua esquina é rotina. Primeira coisa que eu acho que é essencial
especialmente para a comunicação, mas para qualquer mundo de negócio, porque são muitos mundos no mundo unificado, no mundo macro, que é o mercado, é tu manter a essência e acompanhar a transformação do mundo. Eu acho que isso é essencial dentro de um meio de comunicação. Eu não sei se o digital ele vai ser para sempre o digital. E esse é o grande lance do negócio. Porque no passado, há 15 anos atrás, já existiam pessoas que diziam: um dia o impresso vai ser luxo e o celular vai ser rotina. Essas pessoas olham o mundo à frente. Esteja sempre perto dessas pessoas. Ou esteja sempre perto de um grupo seleto de pessoas que possa te proporcionar olhar o mundo à frente, porque são essas tiradas que evitam uma decisão ou te fazem tomar uma decisão que mantém a evolução do teu negócio, no nosso caso, um negócio, né, um grupo de comunicação. É isso que é para isso que nós trabalhamos todos os dias, né, como executivos também, como empresários. Sobre os valores de um jornal. O Dudu News, hoje, ele é um jornal independente, nós não temos ligação político-partidária com ninguém, não pretendemos ter em nenhum momento da nossa existência uma ligação político-partidária. Isso te dá uma liberdade para, de certa forma, Sem opinar dúvida, e sem te dúvida. Posicionar a respeito de temas polêmicos, inclusive, né? Totalmente. E o que nós prezamos? Nós prezamos ter um bom relacionamento com todos. Eu tenho um bom relacionamento com autoridades da esquerda, que estão lá no governo federal, tenho um bom relacionamento com as autoridades do centro, que comandam o governo do estado, eu tenho um bom relacionamento com autoridades da direita, nós temos deputados aqui, representantes aqui, eu tenho um bom relacionamento com todos. Isso não é sobre jogar para todos os lados, não. É respeitar a posição de cada um, respeitar a eleição de cada um, porque foi o grande público que nos acompanha que elegeu todos esses representantes. Eu me orgulho, já recebi num dia o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, no dia recebi o Heinz, que é senador do PP. Um dia um, no dia o outro, um dia depois do outro. Por quê? Porque nós temos respeito por eles e eles têm respeito pelo nosso trabalho. Porque eles sabem que o acesso à informação na nossa plataforma é livre, democrática, independente, né? Da mesma forma que eles sabem que eles serão criticados. Eles serão criticados, porque eles optaram por essa vida pública e quem opta por uma vida pública opta por comandar uma cidade, um estado e um país onde vive um grupo de pessoas. E essas pessoas, elas dispõem de um valor mensal em qualquer coisa que elas consumam para ter uma rua melhor, para ter uma saúde melhor, para ter uma vida melhor. No fim das contas, independente de ser direita ou de esquerda, tem aspectos da gestão pública Claro. que são comuns. É que né? Tem expectativas que são comuns. Isso, e aí vem a primeira bandeira do News Editorial, é a independência jornalística. Isso é uma coisa que nós tratamos todos os dias. Nós temos uma linha editorial de independência que preza muito pelo respeito, que preza muito pelo cuidado. Isso tudo é muito bem esclarecido dentro do nosso trabalho jornalístico. Mas nós temos uma segunda linha que nos faz comprar algumas brigas, não todas. Isso é uma coisa muito importante. Um jornal que decide comprar uma briga, luta por uma causa. Um jornal que decide comprar todas as brigas, briga com todo mundo. Nenhuma empresa vai à frente assim. Se uma empresa decide comprar briga com todo mundo, ela não tem para onde ir. Ela vai comprar briga com todos. Daqui a um ano ela está fadada a terminar. Porque ela não tem por onde permear, ela comprou briga com todo mundo. Ela obteve um mau relacionamento com qualquer pessoa, com qualquer ideia que possa existir. Então nós escolhemos as brigas que nós queremos comprar. Como nós escolhemos? Com o nosso segundo princípio editorial, defesa da comunidade. Nós somos incessantemente defensores da comunidade nas suas causas. Eu ia mesmo te perguntar isso. Dentro da estrutura, não só jornalística, mas de fato de posicionamento de marca e de valores do News e do grupo hoje, né, que é um grupo de comunicação, a gente vê muito que existe essa defesa pelo que é certo.
a defesa pelos direitos de quem mora aqui em Novo Hamburgo. E o foco ainda é Novo Hamburgo ou a gente já está falando em Vale dos Sinos? Vale dos Sinos. Hoje Vale o foco dos da Sinos. empresa é Vale dos Sinos e a defesa das bandeiras da grande região do Vale dos Sinos. E como nós julgamos o que é uma bandeira da comunidade ou não? A lei nos indica isso. A lei nos diz, olha, a lei As obrigações diz que um governante tem isso, para que um com a governante, população. que um código de leis, de legislações, de objeções que é feito pelo povo, né? É feito pela grande massa de todos os gêneros, ideias e tipos. É isso que nos permeia. É a lei. Nesse tempo de hiperpolarização que a gente está vivendo, né? Onde as pessoas muitas vezes não sabem mais nem cultivar amizades É que têm uma visão política diferente da sua. O que tu acha? Qual tu acha que é o diferencial, a fórmula que tu aplicou na tua comunicação que te faz ter, porque eu sei que tu tem, essa audiência de ambos os lados, né? Tem de esquerda, tem de centro, tem de direita, e nenhuma delas se sente de nenhuma forma ofendida ou agredida pelas causas que tu abraça ou pelo conteúdo que tu posta. Onde está esse equilíbrio, essa harmonia que tu consegue construir? Eu acho que esse é um grande feito do teu negócio, da tua comunicação, que é não polarizar. É trazer todo mundo para perto, as pessoas querem se ajudar, querem contribuir. Obviamente, muitas vezes têm opiniões distintas, porque isso faz parte, né, do nosso universo de comunicação, mas eu vejo que, independente da tribo, tá todo mundo conectado com o Dudu News. Isso é uma coisa engraçada. Primeiro ponto é uma palavra que tu acabou de dizer, que é o que nós levamos como um princípio de empresa, o equilíbrio em tudo que nós fazemos. Nossas despesas com as nossas receitas são equilibradas. Nossa venda comercial de X produtos é equilibrada com a venda comercial de outro X produto. Se ela não é, nós trabalhamos com para elogio ser. também? No jornalismo, a crítica com a realidade é equilibrada. Eu gosto de muito mencionar isso. Nós retratamos a realidade. E nós retratamos uma realidade positiva e negativa de forma muito equilibrada. Não é verdade? Acho que é muito essencial isso. Nós tratamos tudo com muito equilíbrio. Eu falei em orquestra no início, né? A orquestra é o sinônimo do equilíbrio, né? Se tu não tem uma orquestra equilibrada, vamos mandar fechar. Acabou. É igual o trompetista da orquestra brigar com o violinista, que briga com o pianista, acabou a orquestra. Ninguém vai tocar em cooperação. Ninguém vai tocar em conjunto. Sobre colaboração, sobre cooperação. Todo mundo vai tocar separado. Que cada um tocando seu instrumento, fazendo o seu barulho, tem que se ajudar para que isso tudo se harmonize, né? E no nosso caso, nós somos os maestros. E os integrantes da orquestra são o público. Ou as ideias de uma sociedade, de uma comunidade. Cada setor da orquestra representa uma ideia. Se nós brigarmos com todas, não tem orquestra. E se nós brigarmos com uma, também não tem orquestra. O grande desafio, eu acho, aí vem um grande desafio, é cada vez mais as pessoas entenderem o nosso posicionamento crítico. Nós já tivemos momentos que nós tivemos que cortar alguma matéria porque ela já estava adotando, por um erro, né, identificado previamente, um posicionamento que era diferente da crítica profissional. Já estava indo para uma crítica pessoal. Ou, mais do que isso, um posicionamento que estava acusando ou atingindo alguém de forma inequívoca. Que é o que já aconteceu recentemente agora. Nossa reportagem fez uma matéria que veio de uma informação, de uma fonte, afirmando que aquela informação era verdade. E a informação foi publicada e logo depois da publicação, com orientação do editor-chefe para aquela informação não entrar daquele jeito, mas ela entrou. E houve uma nota de uma outra entidade dizendo que a informação estava errada, que nós estávamos afirmando uma informação. Então assim, desequilibrou. Vamos equilibrar de novo. Vamos voltar para o equilíbrio. O equilíbrio é essencial. Existe esse senso hoje de responsabilidade com aquilo que se comunica, né? E sabe por que o equilíbrio é essencial? Porque se tu pesa muito para um lado, ou pesa muito para o outro lado, ou pesa muito para o centro e os dois lados ficam... tu não consegue enxergar o crescimento. Porque tu vai importar e pesar sempre para um lado. Sem dúvida, a gente está sempre cabo de guerra, né? A Globo.
A Globo, ela tinha um posicionamento político, em alguns, eu não estou aqui julgando, não era um posicionamento partidário, era um posicionamento político de alguns de seus jornalistas num passado, depois virou um outro posicionamento político, depois virou um outro posicionamento político, e esse posicionamento político virou um outro posicionamento político, até que vimos, não, só um pouquinho, nossa empresa está perdendo público. À mercê da opinião pessoal dos âncoras que estão puxando à frente dessa comunicação. Acontecia isso e ninguém pode dizer que não. Algumas coisas que eu vi em algumas grandes redes, em alguns momentos, gente, não dá, não tem como. Precisa ver um editor-chefe, alguém que chefia uma redação, isso não pode acontecer. Nós não podemos afirmar uma coisa dessas. Eu vi um comentário de uma jornalista da Globo esses tempos, que ela estava trazendo uma analogia absurda em relação à economia. A ação da Ambev subiu. Olha a picanha na mesa. Gente, tem a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a Ambev. Pode estar vendendo picanha para os Estados Unidos a mais, por isso que a ação dela subiu. Como a ação dela pode cair no outro dia porque ela está vendendo menos. É isso, sabe? E nós trabalhamos muito para entregar uma informação de qualidade. Isso é um grande desafio. E tu falou de agilidade, né? Que bom que nós tocamos esse ponto. A agilidade, ela é uma solução, mas ela é um grande desafio. Sim, porque alguém ligou que aconteceu tal coisa em tal lugar, não importa horário, se estamos no horário comercial ou não, imagino que alguém da tua equipe tenha que tirar o pijama e sair correndo o mais rápido possível para fazer essa já cobertura, foi assim. né? Hoje não mais, porque nós temos plantão. Então sempre tem um profissional à disposição no jornalismo, que é o único setor da empresa que funciona praticamente 18 horas por dia, só não na madrugada. Tu te considera um jornal hoje? Sim, com certeza. Pelo número Dudu News é um jornal. Nós adotamos esse posicionamento, já era no passado, em 2024, nós tínhamos adotado esse posicionamento de forma indireta e quando nós lançamos a nova marca, o novo slogan foi o Jornal da Nossa Gente. Então nós adotamos esse posicionamento em virtude da corporação que nós estávamos construindo, da imagem que nós estávamos construindo, que hoje eu acho que está bem mais consolidado do que em fevereiro, quando nós lançamos a nova marca. E em breve, né, com algumas expansões em produtos, em área de atuação, nós iremos separar na forma indireta para nós, na nossa vida privada de empresa já separamos e ano que vem iremos separar ao público, né? O Dudu News Jornal, ele passa a ser o principal produto da casa e acima dele, aí sim estará uma marca que englobará todos os produtos dessa empresa, né? E aí sim nós adotaremos um posicionamento de grupo. Nossa, então tu já respondeu a minha próxima pergunta, que era a respeito dos planos de expansão. Isso Quais é legal. seriam os próximos Vou dar passos do Dudu News? Hoje nós vamos contratar mais 2 jornalistas, né? Um jornalista vai ser para o Vale dos Sinos, para complementar o nosso time de Vale, até para a questão de mudança de escala de trabalho para plantão noturno, bastidor engraçado, e o outro vai ser para Canoas. Nós vamos agora apostar no caminho da BR-116, então o Dudu News ele vai ficar no Círculo Vale dos Sinos, ele é muito lido em Novo Hamburgo, depois em São Leopoldo, depois em Campo Bom, depois em Estância Velha, depois em Ivoti, depois em Portão. Ele é muito lido no Vale e ele passa então a percorrer o caminho da 116, para ser ainda mais lido em Sapucaia, ainda mais lido em Esteio e chegando em Canoas, que vai ser a nossa, nós queremos no ano que vem, temos que ainda desenhar essas metas, que vamos desenhar em breve, nós queremos que Canoas saia dos seus 2% do nosso número de visualizações e passe a ocupar os seus 10, 15%, concorrendo diretamente com Novo Hamburgo e São Leopoldo. Que legal. E como nós vamos fazer isso? Nesse primeiro momento, contratando um profissional para Canoas, depois com a Expo Inter, que vai trazer todo um trabalho de divulgação, depois dedicando um comercial muito forte para lá, depois lançamos em breve dudunews.com.br. Então você vai poder ter a notificação do estamos ao vivo no seu Instagram para assistir e você vai também poder ter a notificação no seu smartphone, igual o GZH traz para você, no qual temos muito respeito e admiração, para receber as notícias diretamente no seu telefone. Então nós vamos ter o site e o aplicativo do Dudu News. E no ano que vem uma TV digital, né, com um estúdio maravilhoso aqui em Novo Hamburgo e
são atitudes de expansão nos produtos jornalísticos, fora reforçar os nossos podcasts e fora reforçar os nossos eventos que vão estar cada vez mais presentes na vida da região metropolitana. E aí depois disso, eu sonhei muito com uma rádio. Né? Já muito me ofereceram rádio. Comprar rádio. No final do ano passado me ofereceram uma rádio, não é muito caro. Eu não ia gastar 8 milhões de reais numa rádio. Não tem porquê. No dia de hoje, tu gastar 8 milhões numa rádio, tu pode pegar 8 milhões e deixar no banco, e eu nem tenho 8 milhões. Então não seria muito essencial. Teria que pedir ajuda para alguns entes. Mas não importa, né? A gente arruma. Mas o que eu estou querendo dizer é que não faz sentido. Mesmo se eu tivesse 8 milhões para gastar numa rádio, 8 milhões hoje são, vamos chutar em 10%, né? São 960 mil reais num ano muito bem aplicados, com 10% de juros. Então não tem por que gastar isso, né? Melhor deixar aplicado mais uns 5 anos, depois a gente vê o que a gente faz. E nós não vamos entrar nesse assunto de economia, porque nós vamos muito longe. Tu quer olhar o jogo do Inter daqui a pouco. Isso. Mas assim, isso é um detalhe importante sobre expansão. Toda nossa expansão é com capital próprio. Nós somos uma empresa grande hoje, temos um bom faturamento, estamos crescendo o faturamento 7% ao mês. Mas eu, como acionista maior da empresa, e o meu sócio e braço direito, também Eduardo, meu melhor amigo de vida, meu irmão, né, de vida, nós não tiramos dividendos da empresa neste momento porque entendemos que precisamos reinvestir. Então todo o nosso investimento ele é oriundo de capital próprio. E aí você pensa, o Dudu vai pegar o dinheiro todo e vai gastar. Muito pelo contrário, bem-vindo ao fluxo de caixa, tia. Aí sim, daí eu pego esse dinheiro, eu aplico esse dinheiro e no fluxo de caixa eu vou pagando os meus investimentos de forma muito organizada, ganhando 2 vezes o que eu tava... Porque isso reforça também, né? Reforça. Que tu não tá nesse negócio exclusivamente pelo resultado Não, muito pelo financeiro. contrário. É o resultado pessoal, é uma satisfação pessoal de poder falar para tanta gente, né? Eu não tenho nem ideia. Para mim, a gente tem uma dificuldade de entender, né? Que 10 mil visualizações já são 10 mil pessoas, não são 10 pessoas, são 10 mil pessoas. A gente fica puto da cara quando o negócio tem 30 mil visualizações, tem que ter 200 mil visualizações. Daí eu passei a referência. E eu quero falar de time também. O nosso time, meu Deus, nosso time é um time mais entusiasta, assim, que eu acho que eu poderia ter. Nós temos muita energia, muita vontade, um bloco muito unido que caminha junto. E esse time, ele além de ser muito unido, ele tem uma essência muito própria. E os gurizes ficam loucos. O Bruno, nosso repórter, o Vini, nosso repórter, todos ficam malucos quando não se chega num número de visualizações. Gurizes, não são 30 pessoas, são 30 mil, calma. E outra, a gente hoje, infelizmente, depende do algoritmo para entregar o nosso conteúdo, só né? Que a gente tem... E é quase uma caixa preta. A gente é uma loucura. O nosso Instagram, especialmente o Instagram do Dudu News, é uma grande loucura. Eu não sei como explicar, eu acho que tem a meta, sabe? Como é que um vídeo de 10 minutos, uma live de 10 minutos, tem 300 mil visualizações? Com uma taxa de conversão depois dos 10 primeiros segundos de 60%, 70%. Mas essa é uma construção também, né, Dudu? É engraçado. Tu começou isso há muito tempo, acho que esse é um ponto, né, muito particular e muito que certamente te traz uma vantagem competitiva. A gente sabe que em qualquer trabalho de consolidação de marca digital, a gente que trabalha com isso aqui na Du, reforça isso para os clientes, é um trabalho de longo prazo, né? A gente ser reconhecido pelo algoritmo, seja no Google, seja no Instagram, seja no Facebook, ser reconhecido como uma fonte confiável de informação, que alguém entra e não assiste 10 segundos e troca de conteúdo, ela fica assistindo porque tu tá entregando valor, tu tá comunicando de forma clara, tu é uma fonte confiável de informação. Então, parabéns, porque certamente não é um mistério, é mérito. É uma construção, eu acho, diária, sabe? As pessoas gostam muito de assistir, gostam muito de acompanhar. E é engraçado, porque eu fico pensando, nossa, uma live tem 10 minutos. Como é que o cara tá assistindo 10 minutos isso aqui, tia? Não tem como. Tem como, só a gente não sabe como, mas tem como. Cada pessoa tem seu perfil e nosso público tem um perfil também muito ativo de acompanhar. E é engraçado, porque tem um número que a gente usa muito, que é muito parecido com a mídia antiga, tradicional, que é o seguinte número. O NH, nos seus tempos de ouro,
de impresso, ele era maior do que os maiores jornais do país por proporção. Em Ivoti, eu acho que era Proporção, isso. tu diz o quanto ele atingia dentro das comunidades isso. onde A ele cada estava 10 inserido. casas, 8 assinavam o NH. Né? Enquanto o NH tinha 60 mil assinantes e a Folha tinha 1 milhão, São Paulo tinha 11 milhões de habitantes e Novo Hamburgo tinha 150 mil habitantes. Então era uma loucura. A mesma coisa serve para o Dudu News. Né? Enquanto a Folha atinge um número X de seguidores e um número X de visualizações, nós atingimos a mesma coisa, a nossa proporção é milésimas vezes maiores do que... Mas a gente defende uma tese aqui, tu certamente vai concordar com ela. Qual? Pessoas se conectam com pessoas. Esse é um bom tema. Hoje eu ainda falei sobre isso, não sei para quem. Comunicação hoje é personificação. As pessoas não lembram mais da RBS, as pessoas lembram da Cristina Ranzolin, as pessoas lembram do Pedro Ernesto, as pessoas lembram do Potter, as pessoas lembram de todos esses queridos amigos, mas não lembram mais da empresa. As pessoas, elas dificilmente hoje ligam, as pessoas, eu estou dizendo, o público ativo, o trabalhador de 25 a 45 anos, podemos bem assim dizer, ele não lembra mais das grandes marcas de comunicação. E os veículos que foram aos poucos terminando, e não são poucos que infelizmente fecharam as suas portas, inclusive, é porque eles não apostaram em pessoas. Eles se afastaram das pessoas no momento que as pessoas queriam estar mais próximas das pessoas. É isso que aconteceu. Quer um exemplo assim? O NH, por exemplo, o NH tinha o Aurélio Decker. Sim, uma personalidade. Meu Deus, o Lelo, aqui meu na professor, cidade. né? Um dos grandes amigos da minha vida, que eu sinto muita saudade. E o Lelo, ele era figura, né? Figura do NH, figura de opinião. As pessoas esperavam para ler ele na segunda-feira ou na sexta-feira. Lelo, contar cada história que eu tenho com esse cara. Cada história que a gente fez junto. É uma amizade, ele tinha 74 anos e eu tinha 17, 16. Agora, como? Não sei como aconteceu isso. Como a gente virou tão amigos. Nós ligávamos 5 vezes por dia. A gente saía para jantar, saía para almoçar, discutia, brigava, voltava a ser amigo. Assim foi a nossa vida e nós formamos um elo espetacular. E o Aurélio, ele era esperado nas casas das pessoas porque ele era identificado com as pessoas. Depois que as pessoas, e eu digo isso com muita abertura, depois que as pessoas pararam de ler o Aurélio, as pessoas não esperavam mais este produto como esperavam com ele. Porque era personificação. Era identificação. Era identificação. Já existia personificação. Só que a rapidez que nos faz ter em 1 segundo a informação que a gente quer na palma da mão reforçou isso. Por isso que a Globo teve que hoje contratar, nós estamos gravando um tempinho antes, hoje ela teve que contratar não sei quantas pessoas de outros canais para abrir um canal no YouTube do Globo Esporte. Para concorrer com a Cazé TV, que leva o nome de uma pessoa. E que comprou os direitos de todos os jogos da Copa do Mundo. Que engraçado isso. Como? Sensacional, né? Como? Não sei como. As pessoas se identificam com pessoas hoje. E quando a gente fala em cada vez mais democratizar a comunicação, de certa forma, essa distribuição de poder também, né? De tirar a narrativa só das grandes empresas e dos grandes veículos de comunicação e trazer para pessoas, né? Isso. De carne e osso igual a gente. E o pior é que é muito legal. Os veículos não entenderam isso ainda. Não. Eu tive que ler esses dias num jornal uma reportagem de uma jornalista, não sei se era uma reportagem era uma crônica, onde ela dizia que o jornalismo estava voltando a entender que ele precisava valorizar os grandes. Isso não existe mais, gente. Não existe, talvez, não sei se um dia vai voltar a existir, eu acho muito difícil. Hoje nós temos uma inteligência que fala pela gente, né? Hoje nós temos uma inteligência que praticamente ela escreve uma matéria pra gente. Como é que nós vamos acreditar que nós vamos voltar a ler jornal impresso como nós vimos no passado? E tem gente que acredita nisso. Tem gente que acha que isso vai acontecer e por isso que a comunicação mudou e por isso que tem tanta gente correndo atrás do que tinha uma vez e não tem mais. As pessoas são nostálgicas, né? Muito. Elas tendem a se apegar ao passado. Muito nostálgicas, né? Gente, tudo mudou. A vida mudou, o mundo mudou. Né? Aquele Jornal Nacional que era do Cid Moreira, do Chapelin, sentados numa linguagem editorial extremamente séria, numa postura extremamente enquadrada,
virou o Jornal Nacional de William Bonner, onde ele pode se levantar, onde ele pode caminhar, onde ele pode falar uma bobagem, onde ele pode dar risada, ainda uma linguagem séria, porque é um produto sério, mas mudou. Ele tem que criar alternativas para estar na rede social, para estar vivo. A comunicação ela precisa estar viva. Quanto maior a empresa, mais lenta a inovação. Infelizmente, a gente enfrenta esse desafio hoje, né? Eu falo muito da Globo porque eu gosto muito da Globo. A Globo é a nave-mãe. Para sempre ela vai ser. Ela é um exemplo em tudo que ela fez. E continua fazendo. Só que ela adotou um posicionamento de 2020 para frente, que foi primeiro unificar a empresa, que eu não acho ruim, mas unificar a empresa num discurso que era para um grupo. Tá? E, novamente, se isso acarretou num erro que trouxe a ela, em 2021, um prejuízo muito significativo, milionário no seu balanço. E ela parou de crescer. Ela estagnou. Até que ela entendeu que ela precisava, além de personificar, parar de aplicar um certo e determinado discurso em todos os seus produtos, ser aberta a outras opiniões, ser aberta a outras realidades. Ela voltou a se aproximar do público brasileiro. Então, assim, isso é engraçado, porque essa mudança, ela trouxe uma percepção de pensamento para algumas pessoas que eu não sei o que aconteceu, ou acho que eu sei, na verdade, que acabou. É engraçado. As empresas mudaram e depois elas voltaram a mudar de novo. Porque elas entenderam que... Só que às vezes essa mudança acontece tarde demais. Né? E os prejuízos ela já perdeu grandes. Espaço. Muito espaço. E não é só na mente, espaço. Mas às vezes é no coração dessa audiência, Exatamente. Né? Que tinha essa conexão de alguma forma, seja com um âncora, seja com uma narrativa de valor. Isso, porque se apostava que o mercado iria apostar muito em algumas linhas de pensamento. E o mercado apostou por um tempo, quando ele viu que estava dando problema. Mudamos de ideia. Quando ele viu, o mercado é engraçado, quando ele viu que o mundo estava ficando chato, o mundo estava ficando muito chato. Nós vamos ter que gravar um podcast só sobre isso. Isso, rapidamente, o mundo ele estava ficando chato num nível tão grande, em todos os sentidos e aspectos, de ideia, que eu acho que a gente não ia mais conversar com ninguém. Sim, não podia ter ideia diferente. Não podia ter ideia diferente, não podia fazer nada. E grandes empresas defenderam isso. Até que viram que isso não era o caminho. Essa onda. Surfaram. Gente, olha o que a Jaguar fez. Esse case foi uma grande discussão aqui. A Jaguar, ela conseguiu terminar com... Se auto-aniquilar. O mercado. Tu vê Jaguar na rua. Tentando fazer parte de uma narrativa. Não tem mais concessionária de Jaguar, porque não vendia mais. Imagino que seja por esse motivo. Não tem mais Jaguar, não tem mais. Quem comprava Jaguar não quer mais andar de Jaguar, não quer porque não se identifica mais com o que a marca defende. Vamos pensar no novo. Qual é o novo? O novo é a gente fazer um logo novo, colorido, totalmente diferente do que a gente sempre fez. Vamos botar todo mundo junto, pessoas que pensam diferente, com outras pessoas que pensam mais diferente ainda, e pessoas que pensam ultramente diferentes, num comercial. Sim, pro tiozão de 70 anos que compra Jaguar há 70 anos, que tem 100 milhões aplicados no banco, ele faz questão de pegar 10% do rendimento dele para trocar de carro. Espetacular, acabou. O cara foi lá e comprou uma Mercedes-Benz, foi comprar uma BMW. A BMW fez um espetáculo lindo, comercial, de um idoso entregando a sua carteira de motorista junto com o filho, que no comercial mostram cenas do filho aprendendo a dirigir com o pai. Meu Deus, os vovós vão ter que comprar uma BMW, os caras que estavam bem na vida vão ter que comprar uma BMW, porque isso é muito lindo. Opções, escolhas. Com certeza. Falando em escolhas, eu sei que tu adoraria ficar aqui mais tempo. Adoraria. Porque esse papo ia render. Que horas são aí agora? Mas já tá quase na hora do jogo, eu preciso te liberar. Mas já passou das 9? Ah, tá. Tá quase. E aí eu te proponho a gente terminar com umas perguntinhas bem retas e diretas, resposta curta. Para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, conhecerem um pouquinho mais da tua história. Chegou a hora. Hã? Vamos lá, vai. Não, nada, sem pegadinha. Uhum. Qual foi a notícia mais inusitada que tu já deu? Boa pergunta. É que tem umas histórias assim... A mais primeira que vem à inusitada.
Esse é um problema que quando tu faz essa pergunta, eu espero que meu arquivo ele explode. Ele vai embora e daí ele volta daqui meia hora. Mas a mais inusitada... Bah. Curiosa, instigante, Teve... engraçada. Olha, engraçada. Meu Deus, agora qual? E eu sei que tu dá muitas notícias por dia, então... Teve uma vez, por isso a quantidade é muito grande. Teve uma vez que teve um carro que foi roubado em Novo Hamburgo, daí ele foi estacionado pelo bandido, parece que ele foi roubado de novo, depois ele foi roubado de novo. Já aconteceu. O que mais foi muito engraçado? A coisa espetacular que eu fiz foi me atirar no barro. Eu vi isso! Em Palmares do Sul. Eu vi isso. E não era pra ser uma reportagem aquilo, mas eu disse que as pessoas vão gostar de ver isso. E foi era muito, um rally, e foi muito por sentido assim, do meu brother, o Ricardo, que é um irmão da minha vida também, o Rica. E o Rica, nós fazemos trilha de Jeep. Vamos gravar a trilha. E a gente gravou a trilha e eu me atirei no barco, fiz uma introdução e depois eu fiz uma homenagem pra eles, de tanto que eu amo aqueles caras. Eu botei uma música que é talvez uma das músicas do nosso grupo, que é o Walk of Life, da Dire Straits, e que fala sobre aproveitar a vida. E o vídeo começa com eu me atirando na trilha e saindo sorrindo, assim. E eu tinha feito os dentes, mudado os dentes, então o dentista adorou o marketing que eu fiz pra ele. Então, assim, esse foi um fato muito engraçado, assim, que rendeu muita conversa. É nesses momentos que a gente se conecta contigo, eu vou te falar. Né? É nessas loucuras. É o Dudu além da News. O Dudu vida. Dudu vida real. É chuva, é sol, é uma brisa, é um olá. O que mais, assim, de histórias legais que eu já fiz, que eu acho que são inusitadas? Eu sou meio esquecido para esse tipo de coisa, eu confesso que deveria ser mais ativo. Histórias engraçadas. Tá, mas essa aí já vai. Tá, já foi, tá. E tem alguma pauta que tu sonha cobrir algum dia? Tipo, cara, eu quero muito noticiar isso, eu quero muito que isso aconteça aqui na nossa cidade, na nossa região, eu quero poder noticiar esse fato. Olha, eu sonho com algumas coisas, assim. Eu quero muito cobrir uma Copa do Mundo ainda, quero muito cobrir umas Olimpíadas, quero cobrir mais coisas internacionais, como eu cobri recentemente. Em Novo Hamburgo, eu sonho em ver alguns problemas da cidade resolvidos. Tá? Eu sonho em ver essa cidade cada vez mais pulsante e presente. Eu quero ver o condomínio do Zafari pronto lá. Então, 20 anos falando que vamos fazer o condomínio, vamos ver se sai. Tá, estão se mexendo agora, né? Agora vai. Eu sonho em ver uma 448 duplicada, eu acho que é um espetáculo para a região. Tu não sonha que eles pelo menos pintem a 116? Também? Eu também acho que estão esperando umas tintas lá. Milton Killing, manda para nós umas tintas para nós pintar lá as faixas, tá precisando. Olha, eu sonho em ver essa cidade, uma Manchester como ela foi no passado, com todas as suas qualidades, talvez de um jeito diferente, não mais pelo setor calçadista, mas eu sonho em ver ela forte, pujante, como ela é e como ela precisa ser para nós hamburguenses. Sonho muito com isso, porque ela sendo pujante, ela é São Leopoldo, né? São Leopoldo, para com isso. Novo Hamburgo sempre foi a cidade satélite, é mais velha São Leopoldo, é verdade, mas Novo Hamburgo é cidade satélite, ponto final. É isso, né? Não gostou, o problema. Amo São Leopoldo, mas Novo Hamburgo é a cidade satélite. Novo Hamburgo precisa ser a referência. Novo Hamburgo não andou mais sendo a referência. Então, Novo Hamburgo precisa voltar a ser a referência para nós. Como cidadãos, ela passa a trazer um ar de referência para o Vale dos Sinos, em todos os sentidos da história. É isso, eu acho que isso vai ser muito bonito, muito espetacular. E vai trazer um ar de ainda mais positividade para esse povo. Perfeito. E pra gente encerrar agora, então, 3 palavras que descrevem o Dudu boa. Fora da News. Essência, fora das redes. Vida e alegria. Dá pra dar uma quarta energia. E agora eu vou ter que ir pra assistir o jogo do Inter. Né? Tô desde as 7 da manhã na rua. Vamos lá, vamos. Vamos Inter, vamos meu Inter, vamos lutar até morrer, seremos campeões. Atirei o pau. Não, você não vai falar. Sem conflito. Dudu. Ei, Grêmio, vai tomar no... Olê, Inter. Vamos. Dudu, muito obrigada. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um segundo papo aqui. Vamos. Daqui a pouco, dá um tempo aí pro povo não ficar enchendo o saco de mim também, daí tu marca e a gente faz conta mais história. Tá combinado. Tem
3 assuntos, então, pra gente tratar. O patrocínio, Tá. a festa de final de ano Tá. e o próximo podcast. Aê! Tchau. Beijo. Eu gosto de... Beijo. Brigadão. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Fiquem com Deus em paz e tenham sempre... Boa sorte pro Inter hoje. Muita sorte pro Inter. Esperamos que semana que vem, quando estiver assistindo, com a notícia boa. E vamos sempre tentar fazer uma boa noite. Aí, obrigada. Aê!